Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Justificação. Eu sou o pastor Paulo Correia e sou responsável pela missão justificaçãopelafé.com.br. Nós temos a missão de pregar e ensinar a doutrina da justificação, que é o coração do Evangelho, essa doutrina poderosa. E nós estamos muito felizes, porque pela graça de Deus estamos comemorando 14 anos de missão Justificação pela Fé. É pela graça de Deus que nós chegamos até aqui e estamos muito felizes. E para comemorar esses 14 anos, nós convidamos homens comprometidos com a palavra de Deus e com a doutrina da justificação pela fé para nos ajudar nessa nova série, uma série onde nós escolhemos textos selecionados de cada livro do Novo Testamento. Então serão 27 pregações onde você verá a importância da doutrina da justificação pela fé e os seus benefícios direto da palavra de Deus, porque esta doutrina está presente em todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Então eu te convido a ouvir com fé a palavra de Deus, curta esses vídeos, compartilhe, dê um like, para que você possa nos ajudar a divulgar mais e mais a palavra de Deus. Também contamos com as suas contribuições e suas orações. Aguarde mais um pouco e a palavra de Deus vai já começar. Ouça com fé a palavra de Deus. Olá, meu nome é Tássio Santos, congrego na Igreja Batista Reformada de Brasília. Estamos aqui no canal Justificação pela Fé. Nós estamos celebrando os 14 anos deste ministério tão relevante, Que Deus possa abençoar a vida do pastor Paulo Correia, de toda a sua família que estão à frente desse ministério aí. E que Deus possa continuar fazendo com que muitas pessoas sejam edificadas por essa doutrina tão relevante, tão importante para nossas igrejas, Por isso eu já vou pedir para você aí se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curtir esse vídeo, ativar os sininhos para receber as notificações e compartilhar esse vídeo aí, se você puder ajudar esse canal. Amém? Sem mais delongas, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no capítulo 5 do Evangelho de João, versículo de número 24. Diz assim a santa palavra de Deus: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. João, quando ele escreve o seu evangelho, que recebe ali o seu nome, ele tem um propósito que é claro em todo o livro. O propósito de João é mostrar que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus. Então João mostra a deidade de Jesus aqui no seu evangelho de uma forma maravilhosa. Logo no início, no prólogo do seu livro, João ele mostra que o verbo, o logos, a palavra, estava no início com Deus, a palavra que é Cristo. E essa palavra estava no princípio, essa palavra era Deus e essa palavra é Deus. A palavra se encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa palavra é Jesus Cristo, a luz que ilumina todos os homens. Após João falar esse prólogo tão maravilhoso, ele continua o seu evangelho falando sobre o testemunho de João Batista a respeito de Jesus Cristo. João é aquele que prepara o caminho do Messias, o caminho do Senhor. E aí João vai testemunhando a respeito de Cristo e João acaba o capítulo 1 com o batismo de Jesus, Jesus sendo batizado por João Batista e Jesus indo da Judéia para a Galiléia. 2 dos discípulos de João começam a seguir Jesus e nesse caminho de Jesus para a Galiléia, Jesus vai chamando ali os seus primeiros discípulos, Então Jesus desce para a Galiléia, onde chega numa cidade chamada Caná,
onde ele vai a um casamento e faz um milagre maravilhoso, que é de transformar água em vinho, né? Ele traz novamente a alegria para aquele casamento, transformando a água em vinho. Esse maravilhoso milagre que Jesus fez com que seus discípulos crescem nele, né? Confiassem nele ainda mais e glorificou o Pai, né? Jesus queria mostrar ali que as suas obras testificavam que de fato ele era o Filho de Deus. Depois desse milagre, João vai narrar que estava próximo à Páscoa, à festa da Páscoa, e por isso Jesus e seus discípulos estavam subindo para Jerusalém. E Jesus, quando ele chega em Jerusalém, ele vai ao templo. Quando ele entra no templo, ele percebe que a casa do seu pai, a casa de oração, a casa que foi separada para ser chamada casa de oração, tinha virado um covil de mercadores. As pessoas estavam fazendo comércio dentro da casa de Deus. Jesus então expulsa todos aqueles comerciantes do templo e Jesus então purifica o templo, né? Muitos ali creram em Jesus através dos sinais que Jesus fez, mas Jesus conhecia o coração daquele povo, né? Então, João narra agora o capítulo 3, onde tem a famosa conversa com o fariseu principal dos fariseus ali, né, Nicodemos, né, um fariseu muito importante, a ponto que ele foi à noite ter com Jesus para não ser visto, né, e aí ele vai para Jesus para saber como obter essa vida eterna. E Jesus fala para ele da necessidade do novo nascimento, da necessidade de nascer de novo. Embora ele não entenda muito bem ali o que Jesus estava falando, Jesus mostra que, você não está entendendo o que eu estou te falando sobre as coisas da terra. Imagine quando eu começar a falar celestiais, e Jesus então fala ali para ele de uma forma específica da sua missão. O texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Se encontra ali nessa explicação de Jesus para Nicodemos, dessas coisas mais profundas, né? E aí Jesus ainda está em Jerusalém, ele pretende voltar para Galiléia, e João ele termina o capítulo 3 com um novo testemunho de João Batista a respeito de Jesus, e entra no capítulo 4 com esse retorno de Jesus da Judéia para a Galiléia novamente, e Jesus decide passar por Samaria. Nós sabemos que os judeus não se davam com o samaritano. Jesus passa por ali, e ali no poço de Jacó ele encontra a mulher samaritana. Jesus se apresenta para aquela mulher, ela estranha porque um judeu falando com ela, né? Só que Jesus se apresenta para ela como a água da vida, como aquele que iria matar a sede, ia saciar todos os desejos dela. Ela crê em Jesus através da pregação de Jesus ali para ela, de quem Jesus era. Ela creu que Jesus era o Messias. Ela foi até Samaria, pregou para outros samaritanos que creram no testemunho daquela mulher, foram até Jesus, ouviram Jesus falar e creram não mais somente pelo testemunho daquela mulher, mas agora pela própria palavra de Cristo, né? Esse capítulo maravilhoso, capítulo 4. Jesus então chega na Galiléia. Quando ele chega na Galiléia, ele cura um filho de um oficial romano à distância, né? Jesus nem precisa ir até lá. Jesus dá apenas uma ordem e o filho daquele oficial romano é curado. Esse é o segundo milagre que João narra no seu evangelho, né? João fala que houve outros milagres, mas que ele narra mesmo, esse é o segundo milagre que ele narra. Então nós chegamos no capítulo 5, que é o capítulo do nosso versículo 24, né? Aonde Jesus novamente sai da Galiléia e sobe para Jerusalém. Havia outra festa em Jerusalém. Quando Jesus chega na Porta das Ovelhas, ele se dá de frente com o tanque de Betesda, né? O tanque de Betesda, famoso tanque de Betesda, onde havia muitos enfermos, muitas pessoas doentes que esperavam, né, que um anjo descesse naquele tanque, movesse as águas, e aí o primeiro que chegasse naquele tanque, quando os anjos moviam as águas,
eles eram curados. Então havia ali muita multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos. E entre esses paralíticos, Jesus encontra um que tinha 38 anos que estava naquela condição. Jesus decide curar esse homem, pergunta se ele queria ser curado, ele diz que não conseguia chegar até o tanque. Jesus está falando, não, eu vou te curar. Jesus cura aquele homem, pede para ele se levantar, pegar a sua maca, pegar o seu leito, pegar a sua cama e sair dali. Então o homem obedece à palavra de Jesus, pega a sua cama, começa a andar, mas os judeus que estavam ali naquela festa viu que aquele homem estava carregando a sua cama no sábado e questionaram, porque para os judeus carregar a cama no sábado era um trabalho, né? Um trabalho que ia contra o quarto mandamento. E então aquele homem não soube o que fazer, porque ele não sabia, que ele só apenas falou, o homem que me curou pediu para me carregar. Quando Jesus encontra esse antigo paralítico no templo, Jesus fala para ele, eu te curei, agora não peque mais, pare de pecar, viva uma vida santa. Então esse homem vai até os judeus e fala, foi Jesus que falou para mim pegar a minha cama e andar. Então os judeus ficaram com ira de Jesus, procuraram matar Jesus, porque Jesus incentivava o povo a quebrar a lei do sábado, segundo eles, porque Jesus nunca quebrou nenhuma lei. Jesus, como eu falei, nunca pecou, né? Jesus não teve nenhum pecado. Mas a interpretação deles, dos judeus, dos fariseus, era que se ele carregasse uma cama no sábado, seria quebrar o mandamento do sábado. Jesus, para responder os judeus, diz o seguinte, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E isso fez os judeus ainda mais ficarem com raiva e quererem matar Jesus. Porque agora Jesus não só violava o quarto mandamento para eles, mas Jesus agora se igualava com o próprio Deus. Jesus agora dizia ser também coigual a Yahvé, coigual a Deus. E então, nesse cenário dos judeus querendo matar Jesus, é que Jesus explica a sua missão de uma maneira maravilhosa aqui, de uma maneira mais ampla, né? Ele já explicou a sua missão em alguns versículos dos capítulos anteriores, mas aqui ele explica aqui sua missão de uma maneira mais ampla e de uma maneira maravilhosa. Ele explica a sua missão através do relacionamento trinitário, do relacionamento entre Pai, Filho e Espírito. Embora aqui Jesus não cita o Espírito, ele fala um pouco mais na frente, ele mostra que o Filho só faz aquilo que é da vontade do Pai. Ele está falando que ele só faz as coisas que ele vê o Pai fazer. Ele diz que o Pai ama o Filho. Existe uma relação harmônica em Deus, onde o Filho em todas as coisas só faz aquilo que é da vontade do Pai. E tudo que o Pai faz é por amor ao Filho e ao Espírito, embora João vai falar do Espírito Santo um pouco mais na frente, mas é isso. Jesus aqui está falando dessa relação entre o Pai e Filho, essa harmonia entre a Trindade, e Jesus ainda fala que tem os mesmos atributos que o Pai. Meus irmãos, nós sabemos que todos nós, todos os seres humanos, nascemos em pecados por conta do pecado de Adão. Todos nós nascemos inclinados para o mal por conta do pecado de Adão. Então, por conta do pecado de Adão, nós já estamos condenados. Todos nós já nascemos inclinados para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas Jesus não. Jesus, quando ele se encarnou, ele cumpriu toda a vontade do Pai. Ele fez tudo aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Jesus não nasceu inclinado para o pecado. Jesus nunca pecou. Então Jesus não carregava consigo a morte. Porque Paulo vai dizer no capítulo 2 de Efésios que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Todos os seres humanos estão mortos espiritualmente, porque Adão, quando pecou, Jesus falou, certamente morrerás. E ele morreu espiritualmente e depois fisicamente. Então, meus irmãos, o salário do pecado é a morte espiritual e a morte física. Jesus nunca pecou.
Para Jesus não tem salário de pecado, porque Jesus nunca pecou. E ele só morreu para levar sobre si os nossos pecados. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus vai dizer que da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, ele também tinha vida em si mesmo. E ele dava essa vida para quem ele quisesse. E Jesus vai dizer, meus irmãos, que Deus também não vai julgar. Quem vai julgar os seres humanos vai ser o próprio Cristo. Então nós chegamos no versículo 24, aonde Jesus nos dá a fórmula para recebermos essa vida dele. Para que os eleitos dele recebam essa vida dele. Qual é a forma? É a justificação pela fé. Ele nos dá essa vida eterna por meio da justificação pela fé. Ou seja, ele vai dizer no versículo 24 que nós lemos: aquele que ouve a minha palavra, em verdade, ele está afirmando, né, 2 vezes ali, chamando a atenção, dizendo algo que eu vou dizer importante. Aquele que ouve a minha palavra, ou seja, aquele que ouve a palavra de quem? De Cristo, não outros evangelhos, mas a palavra de Cristo. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé justificadora vem dessa forma, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10:17 vai dizer isso, né? Então, quando nós ouvimos a palavra de Cristo, Deus, por graça, na ação do Espírito, ele nos dá a fé. A fé é dom de Deus, que Deus dá ao seu eleito, para que nós possamos crer. É o segundo ponto que Jesus fala: e crer naquele que me enviou. Então nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus, através da fé que nos é dada, que é dom de Deus. Então, depois que eu creio, eu recebo essa vida eterna. Eu tenho essa vida eterna. Esse é o processo ali da justificação pela fé, né? Que Jesus está falando no versículo 4. Então Jesus diz que quem tem a vida eterna, quem recebe essa vida eterna por meio da fé, não vai passar pelo juízo, mas tem a vida eterna. Não vai passar pelo julgamento eterno, pela condenação eterna. Jesus está dizendo o que Paulo diz em Romanos 8:1. Pois todo aquele que está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois eles já passaram da morte espiritual para a vida e aguardam a ressurreição total. Então, meus irmãos, somente pela fé em Jesus nós podemos passar do estado de morte para o estado de vida. Diante disso, eu quero trazer aqui 2 aplicações. A primeira é para os cristãos, para os crentes. Meus irmãos, assim como nós somos salvos por meio do Evangelho, nós somos santificados por meio do mesmo Evangelho. É o Evangelho que nos dá força para buscarmos uma vida piedosa, uma vida de santificação, buscar os meios de graça para podermos crescer na fé. Então é esse mesmo Evangelho. Eu e você precisamos pregar o Evangelho para nós todos os dias, como disse Lutero. E o outro ponto, ainda dessa primeira aplicação, é que nós precisamos pregar esse Evangelho. Porque os eleitos de Deus só vão vir à fé por meio da pregação. Então eu e você precisamos pregar o Evangelho para as pessoas. Nós precisamos cada dia mais nos despertar da urgência da pregação do Evangelho do Filho de Deus, para que os eleitos venham à fé. E você, meu irmão, que possa estar me assistindo, que não é cristão, os fariseus aqui dos textos, eles dão muita importância ao cumprimento de regras. Então, Jesus vem e mostra que o mais importante não é o cumprimento das regras. O cumprimento das regras é importante, mas não é o mais importante. Talvez você ache que a pior luta da sua vida, ou a pior coisa da sua vida é as drogas, é o alcoolismo, é a pornografia. Mas o que você precisa entender é que existe um Deus que está irado contra o pecado. E o que é mais importante você entender é que Jesus morreu na cruz para te salvar de uma eternidade no inferno, para te livrar da ira de Deus. Isso é o principal. Isso é o mais importante. O importante é você entender primeiramente
que Jesus quer restaurar o seu relacionamento com o Pai. Porque só através da restauração do seu relacionamento com o Pai é que você vai conseguir agradar o Pai, somente pelos méritos de Jesus. Não adianta você querer parar de fumar, de beber, de fazer qualquer outra coisa, sem primeiro se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entender o sacrifício que Jesus fez na cruz. Esse é o primeiro ponto. Então, meu irmão, se arrependa aí e confie em Jesus para sua salvação. E Ele vai te ajudar a vencer todos os outros pecados. Através desse relacionamento, através da oração, da leitura bíblica, você vai conseguir viver uma vida de santificação e vencer todos os outros pecados. O mais importante é você ser restaurado com o Pai e livre da ira eterna. Isso é o mais importante, meu irmão. Então lembre de uma coisa, somente pela fé em Jesus você pode passar do estado de morte espiritual para o estado de vida em Cristo Jesus, de vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.